Olá, saudações a todos, uma boa noite. São exatamente aí 19 horas, né? E 18 minutos. Nós estamos iniciando aí uma live nessa data que tem uma importância capital, porque é uma data que nós estamos tratando de um assunto importantíssimo, polêmico, e que justifica o conflito de ideias do pensamento, a origem do universo. E é esse tema que nós vamos tratar hoje, aqui no canal Um Pouco de Tudo. Tá bom, gente? Então, quero saudar a todos aí, a vocês que estão presentes aí na sala de bate-papo. Eu quero saudar também aí os ouvintes aí, o pessoal que vai assistir também, tá bom? Que participe. Mandei aí o link aí, eu vou mandar o link também aí, se o pessoal quiser entrar e participar, tá bom? Nós temos algumas referências dentro do tema, porque a origem do universo é um tema bem polêmico pelo fato de que ela abrange vários aspectos, né? Culturais, milenares, de vários povos, né? Eu posso dizer assim, não só da atualidade, como medieval, em épocas medievais, e também temas que foram abordados bem, podemos dizer, antediluviano, né, cara, em eras bem diluvianas aí, antediluvianas, porque existem resquícios na história de culturas milenares que se posicionaram nas questões sobre o surgimento da vida. Mas nada poderia ser tão glorioso na época atual para a gente poder abordar esse assunto, porque falar da origem do universo, não poderíamos deixar de falar do livro Universo e Desencanto. Claro, porque desde 1935, a partir de 1935, que nós podemos justificar uma formação, uma gênese do universo por uma observação cosmológica, transcendental. E isso se fundamenta através de um ser que aqui entre nós, se manifestou de uma forma, eu posso dizer, pura, no sentido da sua existência, da forma que ele veio ao mundo, né, já na condição de um raciocínio desenvolvido e receber as mensagens de um mundo superior. Manuel Jacinto Coelho, autor dessa obra literal, que é o livro Universo e Desencanto. Então, por aí já podemos dizer que o livro não é fruto da imaginação nem do pensamento de ninguém. É sim fruto de um ser que nasceu com o raciocínio desenvolvido, né, propenso exatamente a receber as orientações desse mundo superior, que é denominado mundo racional, e que descreve de forma surpreendente a origem de todos nós. Então, esse é o maior legado da cultura racional. Correto? E o livro aborda exatamente isso aí. Eu vou colocar na tela para o pessoal visualizar. Eu vou colocar aí, gente, só para o pessoal visualizar de alguma maneira. Tá bom? Aí, ó, a origem da vida. Então, isso aqui é uma gênese que está descrevendo aqui de alguma maneira, né? A origem do universo, uma planície de massa cósmica, né, de energia pura, limpa e perfeita, denominada racional, energia racional, que ela é uma energia que antecede a criação, por isso ela não é conhecida na natureza, porque é uma energia primitiva, tá? E por consequência desse processo que aconteceu, né, para formar e dar causa a esse universo, essa energia racional, ela se deformou, degenerou e se transformou no universo que nós
até então podemos observar, sentir e interpretá-lo da forma que nós podemos observar. Porém, ele se deformou em duas energias. Essa energia racional se deformou em duas forças que são conhecidas na natureza, que é a energia elétrica e magnética. Essa observação, do ponto de vista científico, ela é comprovada, correto? Ela é comprovada, as quatro forças, né, conhecidas no universo, é a forte, a fraca e o eletromagnetismo. Mas, porém, o livro, ele ressalta, né, a razão da existência dessas forças muito antes dessa formação, antes delas chegarem ao que são e elas mesmas formarem a vida da forma que ela foi conduzida na sua gênese de criação, formação e transformação dos seres. Ok. Então, o respaldo para esse processo de criação, da formação do universo, ele é absolutamente gigantesco. Foge à compreensão do pensamento, porque ele não alcança, o pensamento não alcança estruturas que estão em esferas mais elevadas da compreensão. Por isso que tudo que a ciência descobriu até hoje são, né, meramente, com todo respeito, ainda, como diz o próprio Marcelo Gleiser, né, processos, né, empíricos ou experiências para ver se dá certo ou não. Por isso que a ciência entende de uma forma, depois ela entende de outra, depois ela entende de uma forma, porque ela está sempre descobrindo alguma coisa. E a cultura racional, ela te entrega, não vou dizer que ela te entrega pronto o processo da criação, mas ela te entrega pronto o ponto inicial desse processo e um demonstrativo desse processo que ocorreu ao longo de centenas e de milhares de anos. Não foi de um dia para o outro num passe de mágica. Não poderia ser um passe de mágica, como muitos afirmam. Por exemplo, né, a teoria da criação. Né? O universo surgiu num passe de mágica. Houve uma divindade que tudo criou e tudo viu que era bom e assim, do nada, fez o tudo. Mas nós vamos focar na origem da vida, a gênese racional da transformação. Então, vou passar aí para o João. João, você descrever para nós um pouco desse processo ou a informação que você adquiriu aí para a gente abordar esse assunto, beleza? Bacana, boa noite aí para todos, né? Boa noite para nossa audiência, boa noite meus irmãos aí, meus nobres, Renato, Sérgio, prazer estar aqui com vocês, né? Muito bem colocada as suas falas, Renato. E o tema é muito interessante também. Como você, é um tema muito palpitante, né? Muito complexo também. A nossa intenção aqui é propagar a obra Universo Desencanto. O título já mesmo disse, né? Já mesmo fala, Universo em Desencanto. Vou mostrar o meu aqui, pessoal. O pessoal que está nos acompanhando aí. Esse é o primeiro volume da obra Universo Desencanto. O próprio título, ele leva, né? Ele traz para você uma reflexão do que se trata de desencanto. Né? Que nós vivemos no encanto, nós vivemos encantados, iludidos por esse campo, né? Você mesmo colocou aí eletromagnetismo, e nós não temos noção do que é a vida. Então, e essa busca, essa procura, né? Ela veio de datas, né? Longas datas. E hoje ela está muito mais, vamos dizer assim, pela evolução da ciência, da espiritualidade, da religiosidade, ela está mais gritante. Há uma exigência enorme.
né? Tanto na ciência, tanto da ciência como da filosofia. Por quê? Qual que deu origem ao que estamos fazendo aqui? Bem, pessoal, o universo de Desencanto, ele traz para nós essas novas revelações, novos horizontes, novas observações transcendentais. E você tem que participar, você tem que interagir com a leitura, que é, igual o Renato falou, com o passar do tempo, né? Você vai adquirindo essa nova mentalidade racional, né? Mentalidade racional. Por quê? Porque é uma leitura diferente, né? O autor vai revelando de forma natural, né? De forma racional, a nossa formação, né? Como tudo começou, desde o princípio. E isso é muito interessante e é muito bom, porque aos poucos você vai assimilando e entendendo que tudo tem uma resposta, não existe um efeito sem causa. Nós não podemos, talvez você não entenda naquele momento, mas com o tempo você vai entender. Talvez você não chegou naquele entendimento, naquele amadurecimento, naquela compreensão ali, mas com o passar do tempo, né, naquela leitura, no leitura do livro Universo de Canto, com certeza ele vai te proporcionar essa novas informações que vão ser assimiladas pelo seu eu, né, o dono de sua vida, que vai com certeza te amparar em todos os quesitos. Universo Desencanto. O desencanto do universo, né? De forma natural, simples. Essa que é a nossa proposta aqui. E com o passar do tempo, você vai entendendo que tudo foi necessário, foi preciso e é necessário. E chegamos hoje a um amadurecimento, a humanidade chegou, a sociedade, né, que nós vivemos, chegou numa busca incessante, porque percebemos que precisamos sair dessa matriz, desse buraco, né? Porque você vive, você tem um tempo de vida, que o seu desse campo, e ele tem o início, o meio e o fim. Mas por quê? Qual motivo e razão? Então começa a refletir aí, né, o ouvinte que está nos... O ouvinte e o cara que está assistindo, né, pessoas que estão assistindo, começa a refletir sobre isso. Entendeu? Traz para você, sai porque as quatro paredes que está presa a nossa mente, né, dentro do nosso quarto, dessa cadeia, precisamos nos libertar. Novos horizontes transcendentais, altamente culturais. Essa que é a mensagem do livro Universo Desencanto, que o autor proporciona para você uma vida diferente, uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada e com mais bem-estar, né? Então, nós vamos conversar muito, né? A gente vai falar muito desse tema que é muito interessante. É isso aí, gente. Fino. Bacana, guerreiro, bacana. Ô Sérgio, manda ver aí, guerreiro. Seu dispositivo tá ligado. Tá bom, querido. Então, a verdadeira origem do universo, né? Então, a verdadeira origem do universo não pode ser alcançada pelo pensamento e nem pela imaginação, porque pensador nenhum sabe quem é o pensamento, não sabe quem é a imaginação e não sabe quem é o raciocínio. São três energias diferentes. Então, a base de origem do universo não é material, não é o átomo que começou o universo. Então, ela não é palpável para o pensamento investigar, né, a substância primitiva original que deu origem
né, ao universo. Né? E então o pensador não consegue alcançar a origem do universo, a origem deste mundo, em particular o planeta Terra, não consegue alcançar a verdadeira origem da humanidade, ou seja, por que nós estamos aqui, como a humanidade aportou-se a esse mundo, né? E qual é a importância de saber a verdadeira origem do universo? Exatamente o ser humano conhecer a sua verdadeira identidade, passar a se conhecer, conhecer o seu ser verdadeiro. Então, vai saber que você tem um corpo que tem uma vida temporária e que tem um ser dentro de você que é imortal, que é uma vida permanente, chamada de vida eterna. Você vai conhecer o seu verdadeiro ser, que permanece por conhecer a verdadeira origem do universo. Né? Tem muitos que perguntam, para que eu tenho que saber a origem do universo? Para que serve isso? É para você se conhecer, saber por que você está aqui nesse mundo, né? E para que serve essa vida, de onde você veio, né? E para onde você vai no final de terminar tudo isso. Né? Então, dessa forma, o cientista, né, ele vai conhecer a substância primitiva original que deu origem ao universo. E vai saber, antes de ser universo, o que era. Né? Qual é o cosmo que era anterior ao universo. Né? Então, é um dever de educação de todo civilizado, da civilização, conhecer todos os conhecimentos que chegam aqui à Terra para poderem escolher o melhor. Né? Então, as filosofias já foram, né, conhecidas e bem estudadas. Né? Os gregos, os romanos, os egípcios, os hindus. Então, já pesquisaram isso e não encontraram a origem. Já pesquisaram as religiões todas as Bíblias foram pesquisadas. Né? A origem simbólica que está ali nas Bíblias, né? Uma linguagem figurada, que não dá essa base, essa lógica que é definida, né, para a ciência, para o entendimento, e também as bases científicas, as hipóteses científicas do Big Bang, estão aí batalhando para ver se descobre as partículas do átomo, mas não encontraram nada definido. Então, só falta investigar o conhecimento da verdadeira origem da humanidade, que está num livro que se chama Universo em Desencanto, e que na capa do livro está a verdadeira origem da humanidade. E aí vão conhecer a substância primitiva, original, que deu origem ao universo. Então, por enquanto, é isso que a gente... Boa. Bacana. E complementando aí, que essa substância primitiva, ela tem uma causa inicial, ela tem uma origem, né? E nós vamos observar isso do ponto de vista que não há nada que não tenha efeito sem causa. Mas observa uma coisa, eu vou colocar aí uma palhinha aí para a gente visualizar um dos temas importantíssimos aí, que é um sucesso, né? O Marcelo Gleiser abordando esse tema da origem do universo, e aonde eu não vou dizer que é decepcionante, mas ninguém, como o Sérgio acabou de falar, ninguém encontrou o ponto de partida da origem do universo. Então o ponto de partida para uns é Deus,
Mas ninguém não sabe nem onde esse Deus está, porque ele nunca se apresentou para ninguém. Não é mesmo? E o que acontece? O ponto de partida que a teologia tem para a origem do universo é apenas um ponto imaginário, que é Deus. O ponto de partida para a origem do universo, do ponto de vista científico, cosmológico, filosófico, não vou dizer filosófico, mas cosmológico, é a força atômica. E ela tem muito sentido. Se a gente for avaliar a profundeza do ponto de vista, a força atômica, ela tem um pingo de verdade. Porque o que existe nos estudos complementares é o seguinte: todo conhecimento carrega a partícula da verdade. Ninguém quer dizer aqui que está com a verdade das verdades, não é? Nós não estamos dizendo com isso que a abordagem do livro Universo em Desencanto é a fonte da verdade. Ela leva a essa fonte. Por isso que o princípio de observação dentro do conteúdo desse livro é fundamental para a compreensão científica e teológica, filosófica. Há necessidade do estudo, da compreensão para quem pesquisa, para quem procura. E isso é importante. Mas você pegar um cientista falando é melhor ainda, né? Eu vou colocar lá. Espero que eu não me atrapalhe aqui, mas aguarda, espera aí que eu vou colocar aí. Vai dar certo. Então é por isso. Vocês estão vendo aí a imagem? Estão assistindo. Tá vendo? Beleza, eu vou ver se eu pego aqui da parte que eu parei aqui. Porque o vídeo ele não é grande, são 18 minutos, mas é pra gente acelerar aqui, tá? 4:32. Causa, né? Porque essa seria a primeira causa, é aquela que ela não pode ter uma causa, porque se ela tivesse uma causa, você ia para a causa daquela causa, e daquela causa, e daquela causa. Então você tem um processo de regressão infinita, que é uma coisa que a gente não tem como resolver muito bem. Então, na Grécia Antiga, quando Aristóteles, por exemplo, começou a pensar nesse assunto, ele levantou a hipótese de que existia alguma divindade que ele chama de movedor imóvel, que seria justamente essa divindade que poderia gerar a primeira causa, ou seja, aquela causa que gera todas as outras causas, mas que por si não é causada. Ou seja, mais uma vez, uma entidade sobrenatural. Na ciência a gente não faz isso, né? Quando a gente tem uma força, a gente tem uma força que está agindo sobre um objeto, essa força é a causa do movimento daquele objeto, e a gente então, quando entende o universo como sendo essa entidade gigantesca, cheia de galáxias cheias de estrelas e gases e tal, essas galáxias se expandindo, se afastando umas das outras, porque o espaço está se expandindo, né? Quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que o universo tem uma história. E se o universo tem uma história, essa história tem um começo e tem um meio, a gente está meio no meio dessa história. O fim é uma questão ainda em aberto. Então a inquietação filosófica é o que a ciência pode fazer com relação a essa primeira causa. E eu passei anos da minha carreira pensando sobre isso, trabalhando nisso, trabalhando no que a gente chama de cosmologia, né, que é justamente essa área da física que lida com a história e evolução do universo, né? E quando a gente chega nessa primeira causa, a gente tem um problema. Por quê? Primeiro, todo o conhecimento que a gente tem do universo depende do que a gente pode medir desse universo, né? Então a gente pode especular à vontade em ciência, mas se a especulação não tem uma prova concreta, não tem uma validação empírica, esse é o termo oficial,
a gente não tem como saber se o que a gente está falando é verdade ou se é uma invenção qualquer, né? Se eu falar que foram os duendes que criaram o universo, como é que eu vou provar isso, né? Na ciência a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter uma explicação causal. Então, como o universo está em expansão, quando a gente volta para trás no tempo, o universo era pequenininho. Então chega um momento no passado que a gente calcula seja mais ou menos 13,8 bilhões de anos, e a gente tem várias evidências experimentais e observacionais para comprovar isso. A gente sabe que o universo teve um início. E se ele teve um início, será que ele teve uma causa inicial? Opa! Estão ouvindo aí? Estamos ouvindo. Será que ele teve uma causa inicial? Cara, continua assistindo, nós vamos comentar isso aí. Então aí é que entra a questão e o problema da primeira causa em cosmologia, né? Ou a cosmogonia, né? Cosmogonia, gonos aí é gênese, né? A gênese do cosmos, né? Então, na física clássica, a gente não tem como explicar isso, né? A gente diria que, olha, a gente não sabe, teve uma condição inicial, que é mais ou menos uma maneira da gente esconder a nossa ignorância, em que essa massa super densa de altíssimas temperaturas, densidades e pressões, que era a matéria primordial, começou a se expandir. Okay? Mas como? Ninguém sabe. Era uma quantidade instável. Mas por quê? Ninguém sabe. E por que que a matéria no universo era de uma certa maneira mais simples, tinha uma entropia, uma desorganização menor do que tem hoje? A gente também não sabe. Espera só um pouquinho aí. Deu para vocês. Vou parar por aqui, tá? Só vou parar por aqui. Ô João, a fala dele é forte, cara. Nós estamos aí diante de um cara que, modestamente, o cara tem uma simplicidade fantástica de não inverter o valor das coisas. Você não vê ego elevado nele e nem vaidade. O que ele demonstra é que realmente a ciência ela ainda não encontrou a resposta para o processo da origem. Todo mundo sabe. Mas quando a gente vê pessoas tentando afirmar algo e querer dar a esse algo um sentido para a origem de alguma coisa, essas pessoas têm um ego muito elevado. O ego delas estraga, é um demolidor desse processo de informação, porque não traduz a realidade que a cosmogonia, como foi dito por ele, vem mencionando, porque ele acabou de dizer aí o processo, certo? A ciência, ela não tem elementos, ela não tem equipamentos, não existe estrutura científica, eu poderia dizer, a estrutura que eu falo, equipamentos adequados para detectar algo mais elevado de existência. Por isso que muitos partem para a religião, sabe? Muitos, até cientistas, se devotam à religião, porque os caras procuram tanto, e eles trabalham com grandezas, cara. Eles trabalham ao mesmo tempo com nanopartículas, mas eles trabalham com grandezas, porque eles veem a grandeza do universo. Os caras têm equipamento para ver distante, cara, esse processo. Mas eles acompanhando
tudo isso, a existência de algo tão grandioso, aí os caras chegam num ponto e falam, porra, nós não conseguimos provar. É como ele falou, nós não podemos dizer que foi o duende que fez isso, porque não tem como provar. Não podemos dizer que foi Deus que fez, porque não tem como provar. Aí, é como o Sérgio colocou, que a cultura racional, ela dá elementos para que o homem possa se aproximar da causa criativa do universo, ou da causa criadora do universo, que não foi Deus, não foi um duende. A causa criadora do universo só poderia ter sido um outro universo, porque não existe filho sem pai. Se existe o filho é porque tem o pai. A causa geradora, como foi dito por ele, ou a causa inicial, ela tinha que existir. E eu digo uma coisa aqui para reportar de forma interessante. A cultura racional, ou o livro Universo do Desencanto, ela incomoda muita gente, não sei se vocês sabem disso, porque ela é a primeira, eu posso dizer que ela é a primeira via de uma informação ilustrativa que dá à humanidade, ou que aproxima a humanidade, o homem, dessa causa primitiva, dessa partícula primitiva que eles tanto procuram. Ou seja, o princípio gerador do universo poderia dizer que foi um processo de transformação. Mas qual foi a causa dessa transformação? Porque o universo não para de expandir. Tudo está crescendo. Tudo está se agigantando. Mas qual foi a causa desse processo inicial? De transformação. Qual foi? Aí nós vamos indicar a literatura que ela é, eu posso dizer assim, é um temor para muita gente. Nós vamos dizer o seguinte, veja bem, quando o homem descobriu o átomo, bem antes dos gregos, né, se assenhorearem do processo de interpretação da vida filosoficamente, né, vários sábios, né, na Grécia Antiga, e eu achei interessante que quando eles falavam eles falavam átomo, né, eles descreviam o átomo como, não como partículas, né, mas como um grãozinho de areia, né, cara? É interessante, porque os caras, eles já tinham tanto tempo para estudar a natureza que os caras, eles já nasciam com essa capacidade de vibração de se ligar a esferas mais elevadas. Então, tudo que eles viam é como se eles tivessem uma antevidência, que os caras viam o que estava na matéria e se antecipavam ao processo. Eles tinham conhecimento de tudo, de quase tudo aqueles caras. Tanto que tudo que a ciência descobriu hoje, os caras já estavam lá na frente falando tudo que tem hoje, descoberto pela ciência. Isso é fantástico. Só que tem um detalhe. Muitos dizem que o átomo que tudo no universo é vazio, né? Que o vazio, os gregos eles tinham como, eu acho que eu separei esse aqui, eu vou colocar para a gente assistir daqui a pouco. Os gregos eles diziam o seguinte, que o universo surgiu do caos, né? E é uma coisa interessante, depois eu vou colocar para a gente avaliar isso aí. Mas, resumindo o que foi dito por ele aqui, é de que no campo do conhecimento tudo é válido.
Mas no campo da ciência, nem tudo é válido. É como ele disse aí. Eles não podem acreditar em tudo. Os caras têm que pesquisar, mano. Entendeu? E quando chega um cara desse, com tanto conhecimento, com tanta fonte de informação, diante de uma cultura cosmológica como essa, o Universo em Desencanto, eu posso dizer que um cientista desse está preparado, muito preparado para pegar na cultura racional. Ele tem condições de admitir isso. Porque se um cientista hoje, ele está preparado para poder, quando ele chega, procurou dentro daquela concepção que eu disse, ele estudou tanto, o cara pira de tanta matemática que ele desenvolve, para chegar à conclusão de que um nada é nada. Aí o cara vai para a teologia da criação e adota uma teoria como verdade única para justificar a origem do universo que ele não encontrou na ciência dele. E eu falo com vocês, cara, isso é porque ele não teve a oportunidade antes de ler o Universo em Desencanto, porque se esse cientista pega o livro para estudar, ele vai ver que a fonte de informação ela é sublime, riquíssima, poderosa. Então, eu vou deixar aí o João definir um pouco a fala dele aí, e depois o Sérgio, para a gente concluir o vídeo. Porque o vídeo, ele já está concluindo ali quase, mas tem uma informação interessante. Ô João, você dá para fazer uma análise do que o Marcelo disse aí, cara? Perfeitamente. Marcelo Gleiser, muito bom. A fala dele é muito interessante. Eu gostaria de pontuar 3 situações aqui, 3 observações que eu percebi. Eu não vou citar Aristóteles, vou citar Platão. Boa! O Platão, na alegoria da caverna, né? É a oportunidade aí para quem não conhece, dá uma lida aí, interessante. Nós somos prisioneiros, né? E presos numa caverna. E tem um fogo atrás, uma fogueira, e que a gente só vê as imagens que chegam até nós, porque nós estamos presos nessa caverna. A luz não chega para nós. Aí um prisioneiro que está preso lá consegue se libertar e começa a sair daquela caverna e vai para o sol, né? Para a luz. Aí, no primeiro momento o sol bate no olho, ele tem aquele momento ali de cegueira, tal, mas depois vai passando e ele começa a enxergar muito mais além do que ele via dentro da caverna. Aí ele vai buscar os outros prisioneiros, né, que estão presos ali. Ele vai libertar os outros, só que os outros não aceitam essa liberdade. Eles estão presos ali. E vai e mata ele. Eu só estou resumindo rapidinho. Mas o que acontece? O conhecimento, a luz, nem todos aceitam. Eu tenho a observação da ciência, é o seguinte, né? Não vou generalizar, mas infelizmente, não é todos, mas infelizmente a ciência hoje ela entra com a questão de qual foi na Santa Inquisição na época medieval. Ela se põe no poderio de denunciar o que é certo ou errado. Só que não é bem assim, né? O próprio Marcelo aí falou, né, de cientista renomado, estudado, comentando aí que a ciência ela vive de pesquisa, mas alguns, né, dentro da ciência, não estou aqui para ficar julgando, eu sei muito bem o papel da ciência, a força que a ciência tem, a necessidade que foi, respeito muito ela,
Mas a gente percebe que nem todo mundo tem essa cabeça que o nosso palestrante aí, do Marcelo Gleiser, para aceitar, né, e ver que a ciência aceitar que não sabe nada, né? Essa que é a verdade, que vive de pesquisa, de análise, reflexões de outros também cientistas que passaram a situação e deixaram o legado, aí outros deu continuidade a essas pesquisas. Mas não vamos entrar em mérito, não. O que eu quero abordar aqui, que eu pretendo, é provocar no leitor essa reflexão da alegoria da caverna, que o Platão, né, citou há vários anos atrás. Por que estamos presos aqui? Qual que seria o fundamento? Por quê? Quem prendeu? É isso que precisamos refletir, analisar, pensar. O tema, a origem do mundo, a origem do universo, que, igual o Marcelo Cres falou, igual ele comentando aí na fala, você mesmo comentou, Renato. Se o universo existe, é porque Deus foi causa e a causa de um outro universo. E a leitura do Universo e Desencanto vai te proporcionar essas revelações transcendentais, naturais, porque a simplicidade, a humildade que foi colocada, que foi mostrada, que é apresentada para nós, né, essas mensagens transcendentais do livro Universo e Desencanto, dessa obra, é coisa que nós ainda não estamos absorvendo pela humildade que é, pela simplicidade que é, pela clareza de detalhes que traz, revelações, pelas informações que nós obtivemos aqui no livro. Então a gente nem acredita com a força que tem. Entendeu? Então você que está nos acompanhando aí, dá uma lida, refletida, analisada, pensada, né? Porque se igual o nosso amigo aí, nosso cientista Marcelo Gleiser comentando, ele é um cara renomado, ele assimilou a ciência, ainda está engatilhando, né? Ainda precisa chegar muito nas respostas que precisam obter. Então dá uma olhada, dá uma analisada, né? Essa que é aí a minha deixa aí para vocês aí. Boa. Falou tudo, guerreiro. Falou tudo. Bem explicitado aí, viu? Ô Sérgio, complementa para nós. Sim. Veja bem, que o pensamento e a imaginação não podem alcançar a origem do universo, porque ela é palpável. O pensamento ele precisa de dados palpáveis do átomo, e ele não tem instrumentos para medir a substância primitiva original que deu origem ao universo. Então, ele não sabe, antes de ser o universo, o que era, né? Que tipo de cosmos que era. Então, é um dever de educação, de todo civilizado, conhecer tudo que se aporta à humanidade, todos os conhecimentos que são produzidos aqui. Então, chegou o conhecimento racional, o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio para o terceiro milênio, uma nova era para a humanidade, quer dizer, um mundo melhor. Então, é dever dos cientistas, dos filósofos e dos religiosos se debruçarem sobre esse conhecimento para ver o rico material que existe, não é? E saberem, porque já foram pesquisados em todas as filosofias, como foi dito, em todas as religiões, em todas as Bíblias, com suas linguagens figuradas, né, simbólicas, mas não encontraram
né? A hipótese científica ainda não encontrou. Então, falta pesquisar o livro Universo em Desencanto, para saber essa substância primitiva, qual é a energia inicial. É elétrica, do pensamento? É a energia magnética, da imaginação? Ou tem uma outra energia desconhecida do cientista, do filósofo e dos religiosos? Não é? Então, para saber, antes de ser Sol, o que era, como é que foi feito o Sol, não é? Antes de ser esse planeta Terra, o que era? Antes de ser a água do planeta, o que era? Antes de ser a Terra, o que era? Antes de ser a Lua, o que era? Antes de ser estrelas, o que era? Então vão descobrir nesse material, né, toda a parte original, o que causou o quê? A causa que o Marcelo falou aí, né, que ele não sabe, que a ciência não sabe. Ele vai ter acesso a essa energia. E é possível medir essa energia? Ela está disponível aqui na Terra para nós, entre nós? Então, é isso que o cientista vai ter no livro Universo em Desencanto. Ele vai ter acesso à energia inicial que está aqui na Terra e que está localizada num ponto que é a glândula pineal, né? E essa energia do cosmos veio desenvolver essa glândula pineal, porque aqui a gente só pensa e imagina. E o pensamento é elétrico. E a imaginação é energia magnética. Então, está faltando a pesquisa da glândula pineal, que é a energia original que deu causa ao universo. Aí está como o cientista pode se debruçar em cima desse material e chegar a conclusões definidas e definitivas muito mais rápido, né? Então, é um campo enorme, né, de pesquisa. E vão conhecer todas as mecânicas. A mecânica material, né, como é que foi formado tudo isso aqui, o ser vivo, o vegetal, o mineral, né, o animal. Como é que movimenta o clima? O que está quais leis que está por trás do clima, né, dos movimentos geológicos que geram terremoto? O que está por trás do nosso sofrimento aqui? Por que o ser humano sofre há milênios e não consegue dar solução para o sofrimento, para trazer o equilíbrio para a humanidade, para trazer a paz no mundo, né? Então, é só se debruçar, então, em cima desse material que está aí, para descobrir toda a origem do universo e para chegarmos a um mundo melhor, mais rápido. Do contrário, o cientista fala que sabe, mas o sofrimento está aí provando que não sabe, porque onde existe o sofrimento, não existe o verdadeiro saber. E onde está o verdadeiro saber, elimina-se o sofrimento, trazendo a solução para a humanidade. Então está aí o material de pesquisa, né, à disposição, o livro Universo em Desencanto, de fácil acesso para todos, né? Então é isso que a gente está colocando. Perfeito, guerreiro. Bom, como nós estamos quase concluindo aqui, nós vamos dar mais uma olhada aqui, vamos assistir um pedacinho da fala que eu separei aqui, do Marcelo, para complementar aquela informação dele. Ok? Então, Vou pegar aqui.
Separei aqui 12. Viável. Então a gente não sabe se esses modelos super simplificados da cosmologia quântica estão corretos. Mas, e aqui é que vem a complicação, que é uma inquietação filosófica muito profunda. Mesmo que esses modelos tivessem certos, que a gente não sabe se estão, será que eles resolvem o problema da primeira causa? E aí é que entra a resposta. E a resposta é não. Por quê? Porque esses modelos, para eles existirem, para eles serem formulados matematicamente, nós, os físicos, estamos usando um monte de ideias, o que eu chamaria de um arcabouço conceitual, em que você já fala de espaço, de energia, de incerteza quântica, ou seja, já está usando ideias da física quântica, você fala de leis da natureza, leis de conservação. Então, tudo isso está sendo usado para construir esses modelos quânticos. Então, a questão não é resolvida através desses modelos quânticos, porque você pode sempre perguntar, mas por que o universo funciona dessa forma? Por que o nosso universo tem as leis que tem? Né? E essa é uma resposta que a gente não tem. A gente não sabe como fazer. As pessoas falam, mas é porque nós vivemos no multiverso e existem vários universos possíveis, o nosso é um só, com as leis que funcionam para que a gente esteja aqui fazendo esse tipo de pergunta. Mas o multiverso, moçada, é colocar a poeira embaixo do tapete, porque você pode perguntar, mas que multiverso é esse? De onde que ele vem? Por que que ele é assim? Qual é a física que justifica a existência desse multiverso? Então você precisa ter uma metafísica, uma metateoria para poder explicar a origem das leis da natureza da forma com a qual nós aplicamos elas hoje. E isso a gente não sabe como resolver. Então é por isso que no meu livro A Ilha do Conhecimento eu falo que a origem do universo, cientificamente, é uma questão que é incognoscível, ou seja, que a gente não consegue usar a metodologia científica para responder essa questão. O que nos dá três possibilidades. A primeira delas, assim, puramente científica, é, mas tudo bem, o que a gente pode saber sobre o futuro da ciência? De repente a gente vai resolver esse problema de alguma forma que a gente nem pode sonhar no momento. Pode ser, mas dada a história da filosofia da ciência e como a ciência é construída, me parece pouco provável que ela possa responder à sua própria origem, né? A ciência explicar a sua própria origem. Mas aqueles que acreditam nisso, tudo bem. A outra é dizer que não, que os mitos de criação das religiões é que estavam certos, é que existe sim uma influência sobrenatural e que isso daí explica a origem das coisas. Pode ser, mas isso daí é um conhecimento baseado na fé que cientificamente também não vai ajudar a gente. E finalmente, a gente tem uma terceira possibilidade, que é nós não precisamos ter todas as respostas. Nós, seres humanos, somos seres limitados e que, portanto, a gente tem que aceitar com humildade essa limitação. Então, a inquietação filosófica tem que existir? Claro que ela tem que existir. Mas o fato da gente não ter todas as respostas não precisa nos inquietar mais. Precisa apenas nos inspirar a ir atrás dessas respostas, mesmo que a gente não consiga responder todas elas. Porque o importante é ter a capacidade de ser curioso sobre o mundo, de querer entender cada vez mais sobre as coisas, mesmo sabendo que a gente nunca vai conseguir responder tudo. É claro que não. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Nós não somos aqueles deuses que a gente discute no contexto das narrativas sobrenaturais da criação do mundo. Nós somos seres humanos e já é demais ser um ser humano que tem essa capacidade incrível de imaginar as explicações sobre o mundo e entender tanto sobre o que nós somos e sobre como nós chegamos até aqui. É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai continuar com essas nossas inquietações filosóficas à medida em que a gente vai avançando na nossa programação. Bom, galera, posso dizer uma coisa aí? Deixa eu dizer aqui para vocês o seguinte. Cara,
eu me espanto com a simplicidade do Marcelo Grega, cara. Como que esse cara é fantástico. Fantástico. É emocionante você ver esse cara falar. E outro detalhe, ele deixou bem claro aí, muito bem claro, né? Que nós, seres humanos, somos limitados na compreensão da nossa própria existência. E nós não temos competência jurisdicional, poderia assim dizer, para poder definir o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. Não tem. Mas tem um detalhe aí que a gente tem que abordar, né, cara? Aí é que entra a cultura racional. Porque como esse super-homem, essa compreensão, é claro que eu até coloquei aqui que nós não precisamos de teorias mágicas. Realmente não precisamos de uma teoria mágica. Nós precisamos muito mais de, como foi colocado aí, nessa sala de bate-papo que nós estamos dizendo, nós precisamos realmente nos conhecer. Conhecer a nossa origem e saber como tudo isso iniciou. Por que é importante a gente saber? Foi colocado aqui pelo Sérgio. Porque quando você descobre o seu passado, fica muito mais fácil de você viver o seu presente e você saber como ele vai lidar no futuro, como vai processar a existência no futuro. Mas isso só vai ser possível quando o ser humano ele alcançar isso aqui, ó. Vou colocar aqui para a gente visualizar. Quando o ser humano, ele... Deixa eu colocar aqui. É isso aí, ó. Quando o ser humano encontrar sua individualidade perdida. Porque o homem é um cego penitente que nasceu em cima desse mundo sem saber por quê nem para quê. E embora inferior a tudo e a todos, esse ser humano, ele é prepotente, vaidoso, egoísta, soberbo. Ele é cheio de planos e vive de crenças mitológicas, místicas, de processos místicos, para ver se dá certo ou não. São as suas experiências. Porque o homem não alcançou a parte divina do cérebro, a parte que identifica a sua realidade com a sua própria origem. Quando falamos de glândula pineal, não falamos exatamente, somente de uma questão endócrina, hormonal, porque essa é a parte fisiológica, conhecida da parte da ciência. Mas nós vamos ir além, porque os processos conhecidos dentro dessa partícula, ela carrega o embrião da vida eterna, ou a identificação da causa que gerou essa vida. O DNA da nossa origem está materializado em forma de máquina do raciocínio. Isso que é importante, cara. Porque aí o homem vai saber lidar com essas respostas. Quando o homem ativar as células que estão identificadas, embrionadas na glândula pineal, ele vai poder identificar com exatidão a razão da sua existência. Por isso que eu digo que toda essa imagem que está aqui figurativa, ilustrativa, onde tem o Sol, Lua, estrelas, a mecânica astrológica, a mecânica cósmica, planetas e tudo, enfim, e temos
a água, a terra, animais e vegetais, que são 7 partes, são 7 reinos de uma vida que estão enclausuradas dentro de um meta-universo, sustentando uma vida passageira e provisória. Sou eu. O eu, que somos todos nós. Então nós precisamos falar de eletricidade e de magnetismo como causa dessas forças que estão aí. Mas para poder compreender isso, nós temos que voltar atrás. Saber quem nós somos, quem nós éramos e por que nós deixamos de ser o que éramos para ser o que somos. Então, a resposta existe. O livro te leva até ela. Essa fonte do conhecimento te conduz até a essa resposta, porque ela vai nutrir o dono da vida, ela vai nutrir o capitão da vida, que está materializado na nossa cabeça. Essa centelha divina, que em várias culturas, várias religiões, várias crenças milenares já abordava sobre a existência dessa parte divinal do cérebro, a glândula pineal. Mas essa cultura, ela é a informação adequada ao desenvolvimento dessa célula, dessa partícula, dessa glândula. Então nós não estamos falando de uma questão hormonal, nós estamos falando de algo maior. Ok? Então, ô João, finaliza aí, cara, para nós, o que você achou da mensagem do Marcelo Gleiser e conclua com exatidão. Muito bom, Marcelo Gleiser. A fala dele é muito interessante. Você vê que é um cientista renomado, né? Um cientista de renome aí, né? Internacional, nacional, assumindo aí, né? É difícil ver isso, né? Assumindo aí que chegou nesse momento aí, né? Nessa situação toda, que é aqui que nós já, né? A gente percebe aí, né? Já vê que não sabe, que vale a curiosidade. Mas tudo bem. É interessante também comentar, acho que a gente tem comentado eu quero pontuar 2 questões aqui. É o seguinte: a cultura racional, o universo desencanta, a obra o universo desencanta, é tão grandiosa na sua simplicidade, com revelações transcendentais, né, revelações atualizadas, né, é um software atualizado para o tempo hoje, para o tempo moderno, para essa sociedade totalmente voltada para o capitalismo, voltada para a parte econômica, né, de interesse político, né, e aquela correria, né, do dia a dia, como já nós citamos em outras lives. Então, a cultura racional, ela vai te atualizar dentro desse universo, desse arcabouço, né, como diz o Marcelo, que é o que nós chamamos de um emaranhado, né, de confusão, de desequilíbrio, de dor, de sofrimento. Ele vai te dar condições, né, através da leitura, de posicionar, de viver bem. Pessoal, é igual um exemplo, dá um exemplo do GPS. Você chega no lugar, você não sabe nem onde vai, onde que você está, você liga o GPS te informa direitinho. Estou dando um exemplo com o GPS e com o livro. A gente vai te dar as informações, né, essenciais para você viver bem hoje, né, para você saber o que aconteceu, o que acontece com você hoje, o que aconteceu com você no passado, e uma previsão. Você vai ter e com certeza vai ter um futuro melhor, né? Então aí é você querer sair dessa matrix, ser curioso. E nas caravanas que nós fazemos, nas caravanas abordagem, banda, através com a banda, né, no sábado, a gente está sempre apresentando, aí, convidando, né,
fazendo um convite aí para aquele que não conhece o que é a obra Universo de Encanto, a gente tem percebido que o povo está nessa inquietação toda. Porque, veja bem, pessoal, você vai comprar um material, um produto no supermercado. Você vai olhar a validade dele. Não é isso? Tempo de validade. Bem, eu faço isso, né? Eu procuro olhar a validade. Se está dentro da validade, eu compro. Se não tiver, eu não compro. Então, pessoal, só para chamar a atenção aí, o tempo de validade, né, da humanidade aqui nesse planeta já está contado. Então, aquilo que nós criamos, não vou entrar em questões filosóficas, religiosas, né? Vou comentar aqui tempo de validade. Agora, se você não se está incomodado com o que está acontecendo né, no seu dia a dia, aí, você só ligar a televisão, ligar aí, começar a pegar informação, você vai ver que a coisa está se tomando situação, chegou numa situação que ninguém está dando conta mais, né? Os equilíbrios estão em todo jeito, só aumentando, cada dia que passa. Violência, depressão, o sofrimento, ele de várias maneiras, de várias formas. É isso que a natureza está mostrando para aquele que não se conhece, que está vivendo ele encantado dentro da matriz, né? Precisa se conhecer, precisa saber que existe outra forma de viver, uma forma racional, natural, transcendental. E você tiver dúvida, dá uma lida, faça igual Santo Tomé, vai ler, vai buscar para crer. É isso aí. Falou bem, guerreiro. Valeu bem. Ô Sérgio. Oi, querido. Cumprimente para nós aí, guerreiro. Finalize. Finalize. Pois é. Então, veja bem que o conhecimento racional está aí para aliviar o ser humano, né? Que é através do desenvolvimento do raciocínio, o terceiro milênio. Então, a natureza mudou de fase em 1935 para trazer esse conhecimento, essa nova energia da origem do universo. Então, é só o ser humano ler e entender, vai lendo e entendendo, que vai chegar a esse alívio, né? A essa paz interior, a essa fraternidade. Então, não precisa ficar aí se martelando, porque tem o material dentro do livro para você saber a origem do universo, para pesquisar. É possível. Então, na base de origem do universo, deste mundo e da humanidade, nós está muito acima do Sol. É uma base cósmica, é um supercosmo que não existia o universo antes, existia o supercosmo. Então, nós vamos conhecer muito acima do Sol, porque os telescópios, as lentes científicas não conseguem alcançar, porque é da parte invisível. Então, é uma energia pura, uma energia perfeita, e é de lá, da parte racional, uma planície que surgiu o universo. Então, não tem planeta lá. Planeta é um plano pequeno, e lá é uma enorme planície. Planície é algo grande, muito extenso. Então, é de lá que surgiu toda a origem do universo, que surgiu os seres que formariam os seres humanos, e nós vamos saber quem eram esses seres que viviam lá, que tipo de energia era essa, se era sólida, se era líquida, se era gasosa. Vamos saber como era formado esse supercosmo, o supermundo de origem, não é? E para provar isso, que isso existe, saiu o livro Universo em Desencanto, que é um manual de instrução de como tudo foi feito. É o manual do fabricante
né? Porque a gente nasce aqui sem manual de instrução, e o livro é que é o manual que vai orientar toda a humanidade como deve viver aqui, como tudo foi fabricado, e todo mundo conhece esse fabricante, sabe muito bem quem é, de quem se trata, não é? Que tem um mapa da origem do universo e tem a planta, inclusive dentro do mapa tem uma planta. A planta é mais detalhada do que o mapa, né? Todo mundo sabe que a planta, fazer uma casa, ela é planta hidráulica, planta elétrica, a fundação da casa. Então, nós temos uma planta perfeita. Por isso que o cientista pode fazer suas pesquisas e chegar à conclusão verdadeira com o desenvolvimento do seu raciocínio. Vai saber que o raciocínio foi fabricado lá na planície racional, na base de origem, e que ele apagou aqui, ele, né, extinguiu aqui, em cima da terra, da água e da terra, e que foram formadas duas máquinas substitutas, que é o pensamento e a imaginação. São duas máquinas que não conseguem alcançar a origem do universo. Por isso, o cosmos interviu e trouxe o conhecimento original, como foi feito. E a prova de tudo é que, com o desenvolvimento do raciocínio, todos vão saber que o passado, vão lembrar de todas as memórias anteriores, todas as virtudes, que é a fraternidade, a paz, o amor verdadeiro, e vai ter uma lente superior dentro da glândula pineal que dá para enxergar o lado invisível que os outros estão pensando, os pensamentos, vão enxergar a imaginação das outras pessoas, vão enxergar o cosmo original, tudo através dessa lente que é o raciocínio, a glândula pineal, que é a epífise, que, se for olhado no grego, epi, né, superior, fise natureza, natureza superior. Então, por isso tem que ser desenvolvida. E aqui nós estamos com um dever muito importante, que é divulgar este conhecimento para toda a humanidade, para toda a população do Brasil e do mundo, para que todos tenham acesso o mais rápido possível a esse conhecimento, a esse saber, que vai levar ao alívio científico, ao alívio de todas as religiões, ao alívio filosófico, trazendo um mundo melhor para todos nós. Então, é esse recado que nós estamos passando aqui. Maravilhoso, guerreiro, maravilhoso. Gente, então, eu poderia dizer que esse, acabei até diante do texto dele que ele acabou de dizer aí agora, que esse é o novo estágio do homem do terceiro milênio que ele precisa ser alcançado, né? O homem do terceiro milênio precisa ativar a glândula pineal, que é o sentido da vida. E o assunto é extenso, é muito extenso, é muita informação sobre a origem do universo, o embate de ideias. Um vídeo só não dá para fazer tudo, né, João? Não dá para a gente abordar tudo que a gente precisa. Nós podemos fazer uma outra live mais para frente, né? O que vocês acham? Com certeza. Ótimo. Você acha que tem possibilidade de a gente abordar aí? Dá. É muito assunto. Bacana. Então, diante disso daí que foi dito, como até dito pelo João, longe, né, de ser contra alguém, contra nada, nem contra ninguém. E essa cultura não é contra nada, nem contra ninguém, não é contra a ciência, contra a filosofia, não é contra ninguém. Mas no campo do conhecimento, o que vale é o saber. E o saber não ocupa espaço. Tá bom? Então, que todos acessem a informação que está disponível no livro Universo e Desencanto, né, João? Mostra o livro aí, João.
Deixa eu Agora, ampliar aqui. Deixa eu ampliar. Espera aí. esse é o primeiro volume da obra Universo Desencanta. Deixa bem. Esse Espera aí. aí. Então tá aí. Tá aí, ó. O Primeiro livro, volume. Renato, só deixar uma rapidinho, uma deixa aqui, rapidinho. Pode falar. O Marcelo, até pegando um pouco da fala do Marcelo Gleisi, ele comentando da situação, né, que quando nós não sabemos, como o Criador, né, nós somos criação, então nós não sabemos como fomos criados, né, gente? Então isso que é interessante, a gente ter sempre isso na mente. Como é que nós vamos falar de coisa que nós não estávamos lá para saber como foi feito, né? Essa deixa aí que eu deixo para vocês aí refletir, né? A luz, a informações, conhecimento, o livro Universo Encanto, o autor, ele vai te proporcionar essa interação aí, essa instruções, essa conversa aí transcendentais. bacana. Beleza? Legal, legal. Isso aí. Galera, então eu quero agradecer vocês aí por mais este momento esse momento de encontro que nós tivemos aqui, fraternal, que proporciona a fonte do conhecimento, mais porque a cultura racional ela não é regra para poder estabelecer isso, aquilo, outro, né? Quem é melhor, quem é pior, mas a cultura racional ela é a terceira via de informação, onde tem a ciência, a filosofia, eu poderia dizer a teoria da criação, e temos a cultura racional. Eu coloco 4 fontes de conhecimento: ciência, Big Bang, filosofia, a criação e cultura racional. Nós temos a arte, tá? Mas isso abrange tudo. A cultura racional abrange tudo, para não deixar ninguém de fora. Tá bom? Verdade. Então eu quero agradecer vocês aí mais uma vez. Se deixasse, nós ia estender isso aqui mais umas 2 horas. Com Então, certeza. é bom demais, cara. Bacana. Então, eu agradeço mais uma vez quem assistiu, e quem não assistiu, assista. Correto? Então, parabéns a todos. Grato, boa noite, bom descanso para todos. Um salve. E vocês aí, galera, compartilha, deixa o like, inscreva-se no canal, beleza? Até. É isso aí. Obrigado, Renato. Obrigado. Boa noite para vocês aí. Um salve a todos. Prazer estar com vocês. Alô, Sérgio. Alô, Renato. Um abraço. Obrigado aí. Um abração.